Qual a relação entre Ozempic e cirurgia plástica? O que são Ozempic Face e Ozempic Body? Se você já usou Ozempic e quer saber tudo isso, esse vídeo é para você. Olá, sou Walter Matsumoto, cirurgião plástico em São Paulo. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre as alterações da face e do corpo que tem feito muitos pacientes usuários de Ozempic procurar a nossa clínica. O Ozempic, cujo princípio ativo é a semaglutida, e outros medicamentos análogos do GLP-1, como o Wegovy e o Mounjaro, ganharam uma popularidade enorme nos últimos anos. Originalmente desenvolvidas para tratamento do diabetes, essas medicações têm sido usadas também para perda de peso. Para termos uma ideia, estima-se que cerca de 6% da população adulta dos Estados Unidos, o que equivale a aproximadamente 15,5 milhões de pessoas, já usaram ou usam essas medicações. Mas qual a relação entre os análogos do GLP-1 e a cirurgia plástica? É aqui que a história fica interessante. Justamente por funcionar muito bem e provocar uma perda de peso maciça e rápida, essas medicações trazem alguns efeitos colaterais. Dentre eles, 2 efeitos têm trazido muitos pacientes para a nossa clínica. Primeiro, uma sensação de envelhecimento da face, fenômeno conhecido como Ozempic Face. Em segundo lugar, uma grande flacidez no corpo, fenômeno conhecido como Ozempic Body. Então, vamos falar sobre esses 2 fenômenos do Ozempic e depois nós vamos conversar sobre o impacto que o Ozempic provoca na preparação para uma cirurgia. Para explicar o que é o Ozempic Face, nós precisamos lembrar como funciona o processo de envelhecimento da nossa face. O envelhecimento da face tem 3 pilares: pele, volume e SMAS. Com o passar da idade, a nossa pele se torna mais fina, ganha rugas, linhas finas e manchas. Segundo, com o envelhecimento, a face perde volume em algumas regiões, como as maçãs do rosto, ao redor das pálpebras e nos lábios. Em terceiro, um componente muito importante e menos conhecido: flacidez e queda das camadas mais profundas da face, como SMAS. É essa queda do SMAS que dá a famosa sensação de que o rosto está derretendo. E o que acontece quando um paciente usa o Ozempic e perde uma grande quantidade de peso rapidamente? Ele pode ter uma perda de volume na face, com aquele aspecto de face encovada, além de flacidez da pele e perda de sustentação do SMAS. Ou seja, um emagrecimento maciço vai gerar uma situação análoga ao envelhecimento da face, e isso é a famosa Ozempic Face. Então, a Ozempic Face é causada principalmente por um emagrecimento grande e rápido, e não especificamente pelo uso do Ozempic ou similares. Se você usar a medicação e perder uma quantidade pequena de peso, provavelmente não desenvolverá a Ozempic Face. E como eu trato a Ozempic Face? Para programar o tratamento, eu divido os pacientes em 2 categorias: flacidez leve e flacidez avançada. Se você tem uma flacidez leve, ou seja, ainda sem queda do SMAS e com uma perda pequena de volume, o tratamento pode envolver radiofrequência microagulhada, ultrassom microfocado ou bioestimuladores para tratar a flacidez leve de pele e preenchedores ou lipoenxertia para restabelecer o volume. Agora, se você já tem uma flacidez avançada da face, o tratamento será outro. E quais são os sinais de uma flacidez avançada? Sensação de derretimento da face, excesso de pele no pescoço ou papada, perda de definição do desenho da mandíbula, formação de jaws, que são as famosas bochechas de bulldog, e uma grande perda de volume na face, entre outras características. Nesse caso, o melhor tratamento é o facelift ou ritidoplastia, que é a cirurgia plástica para tratar a flacidez da face. E por que o facelift é o mais indicado? Porque é o único tratamento que vai reposicionar e tratar a queda do SMAS. Atualmente, nenhum outro tratamento faz isso de forma efetiva. O facelift é a cirurgia na qual, além de retirar o excesso de pele da face e do pescoço, nós conseguimos levantar e reposicionar o SMAS, que é algo que os tratamentos não cirúrgicos não conseguem fazer de forma satisfatória, e por isso não tratam os casos de envelhecimento ou flacidez mais avançados. No facelift, além de retirar o excesso de pele e subir o SMAS, nós podemos melhorar a qualidade da pele com um laser de CO2, um peeling com ATA e um enxerto de nanofat. Além disso, nós podemos usar a lipoenxertia para restaurar o volume perdido em algumas áreas da face por causa do emagrecimento. Nós temos diferentes técnicas de facelift, como o Deep Plane, High SMAS, Plicatura e Mini Lift. Durante a consulta saberemos qual a melhor técnica no seu caso. Pessoal, é justamente nos casos de flacidez avançadas da face, após o uso do Ozempic, que eu tenho notado maiores problemas. Tenho visto alguns pacientes e profissionais insistirem no uso de preenchedores,
bioestimuladores, fios de tentação e energy devices para tratar uma flacidez avançada. Mas não apenas a Ozempic Face não é tratada, como o paciente pode ficar com uma aparência artificial por um excesso de preenchimento. Mais do que isso, o uso exagerado de tratamentos pode dificultar um facelift. Portanto, se você desconfia que o seu caso já é de flacidez avançada, passe por uma consulta médica para saber se o facelift é a opção mais adequada. Nesse vídeo, eu estou te contando o que são Ozempic Face e Ozempic Body. E se você está pronta ou pronto para dar o próximo passo e quer fazer a sua cirurgia após uma grande perda de peso, não espere mais. Clique no link da descrição para agendar uma consulta personalizada comigo e descubra qual o melhor tratamento para o seu caso. Além da face, após o emagrecimento maciço, muitos pacientes queixam-se também de flacidez no corpo. Isso é o chamado Ozempic Body. Aqui na nossa clínica, as principais queixas após o uso dos análogos do GLP-1 são flacidez nas mamas, no abdômen e nos braços. Para o tratamento do Ozempic Body, nós aplicamos o mesmo raciocínio da face. O tratamento mais indicado depende do grau de flacidez. Para as mamas, caso a paciente apresente uma flacidez leve e sem queda ou ptose da mama, nós podemos colocar um implante de silicone para preencher e melhorar o formato da mama. Agora, para as pacientes que têm uma flacidez maior, com uma ptose considerável, na qual a areola já está baixa, será necessário fazer uma mastopexia. Nós podemos fazer a mastopexia com ou sem prótese e com ou sem lipoenxertia, a depender do resultado desejado pela paciente. Para o abdômen, nos graus de flacidez leve e principalmente quando não há diástase do músculo reto abdominal, eu posso fazer o tratamento com uma tecnologia para a retração de pele, que pode ser o laser, o jato de plasma ou a radiofrequência microagulhada. Quando a paciente apresenta uma flacidez moderada, principalmente quando a flacidez está concentrada abaixo da cicatriz umbilical, nós podemos fazer uma mini abdominoplastia. E durante a mini abdominoplastia, é possível, inclusive, corrigir a diástase do músculo reto abdominal. Agora, nos casos de flacidez mais avançada do abdômen, o tratamento mais indicado é a abdominoplastia. Para os braços, para os pacientes com uma flacidez leve, nós podemos usar as mesmas tecnologias de retração de pele que eu citei para o abdômen, como laser, jato de plasma e de radiofrequência microagulhada. Se a paciente apresenta uma flacidez maior, será necessário fazer a braquioplastia para a retirada do excesso de pele, mas às custas de uma cicatriz maior, que pode ser posicionada na parte interna dos braços ou na axila, a depender da quantidade de pele a ser retirada. Agora, o terceiro ponto importante desse vídeo: como o Ozempic muda a preparação para a sua cirurgia e quais os achados de alguns estudos científicos sobre essa classe de medicação. Todos os pacientes que farão uma cirurgia ou procedimento com anestesia geral ou sedação recebem a orientação de fazer um jejum de 8 horas antes da cirurgia. O jejum é importante para que o estômago esvazie todo o seu conteúdo e não ocorra uma aspiração durante o início da anestesia ou sedação. E o que é a aspiração? A aspiração acontece quando o conteúdo do estômago volta pelo trato digestivo e migra em direção ao pulmão. Isso pode causar uma condição grave, conhecida como pneumonia aspirativa. E qual a relação do risco de aspiração com o Ozempic? Um dos mecanismos de ação do Ozempic é justamente retardar o esvaziamento do estômago. Se uma pessoa está usando o Ozempic ou outro análogo do GLP-1, as 8 horas de jejum provavelmente não serão suficientes para que o estômago fique vazio, aumentando o risco de aspiração. Então, segundo os protocolos atuais, para que isso não ocorra, a recomendação é suspender o Ozempic, o Wegovy ou o Mounjaro 21 dias antes da cirurgia. Antes de encerrar o vídeo, eu quero falar com vocês sobre alguns estudos científicos que estudaram o efeito dos análogos do GLP-1 sobre a nossa pele. Alguns pesquisadores têm sugerido que a flacidez de pele causada pelo Ozempic e similares não está relacionada apenas à perda de peso, mas haveria outros mecanismos envolvidos. Pesquisas preliminares sugerem que os análogos do GLP-1 podem ter um impacto negativo nas células-tronco presentes na pele. Essas células-tronco são responsáveis por dar início ao processo de produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico, os blocos de construção que mantêm a pele firme, elástica e hidratada. Se os análogos do GLP-1 realmente inibirem essas células-tronco, a produção desses componentes essenciais da pele pode ser comprometida, acelerando o processo de envelhecimento. Eu reforço que, por enquanto, isso ainda é uma hipótese e precisa ser provada por novos estudos. A verdade é que ainda estamos aprendendo sobre os efeitos a longo prazo do Ozempic e de outros análogos do GLP-1 na pele. Como essas medicações são relativamente novas no mercado, faltam estudos clínicos de longo prazo para confirmar ou refutar as teorias atuais.
Nós precisamos de mais pesquisas para entender completamente como esses medicamentos afetam a pele e quais medidas podemos tomar para reduzir os efeitos negativos. E para encerrar o vídeo, eu quero fazer algumas observações sobre o uso dos análogos do GLP-1. Eles devem fazer parte de um tratamento muito mais amplo para a perda de peso, com alterações na dieta e na rotina de exercícios. O uso prolongado ainda carece de maiores estudos. Portanto, se o motivo para o uso da medicação é a perda de peso, procure usar pelo menor tempo possível. Use essas medicações apenas sob orientação médica. Caso contrário, você pode não alcançar a perda de peso desejada ou apresentar complicações durante o uso delas. E se você vai fazer uma cirurgia ou procedimento sob sedação ou anestesia geral, segundo os protocolos atuais, deve interromper o Ozempic ou Mounjaro 21 dias antes da cirurgia. Por último, sempre avise seu cirurgião caso esteja usando essas medicações. Nesse vídeo, nós conversamos sobre o Ozempic Face, Ozempic Body e como a cirurgia plástica pode ajudar nessas situações. Agora, se você quer saber mais sobre outras cirurgias plásticas da face e da mama, eu vou deixar os links para esses vídeos aqui na tela. Até o próximo vídeo.